partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e tendo partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou também 2, outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou a terra e escondeu o dinheiro ou o talento do seu senhor. E foi o que ele fez. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, nós te pedimos, fala conosco. Toma nossas vidas nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Meu Deus, abre o nosso entendimento. Vem ativar o teu corpo, a tua igreja, o teu povo. Deus, aqui somos poucos, mas sabemos, Senhor, que o Senhor escolheu, meu Pai amado, cada um segundo a sua capacidade. E o Senhor, meu Deus amado, não tem ninguém como inválido. O Senhor não tem ninguém, meu Pai amado, como alguém que não produza nada. Meu Deus, nesta noite nós te pedimos, Senhor, fala conosco, age em nossas vidas, toma-nos em tuas mãos. É o que nós te pedimos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Podeis sentar na presença do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia, no capítulo 15 de João, versículo 1 em diante, diz que o Senhor é aquele que é o agricultor da vinha. E ele diz que aquele que não dá fruto, ele corta, ele tira. E aquele que ele tira e joga fora. E aquele que dá fruto, ele cuida para que dê mais fruto ainda. Pode ser aquela mesma, viu, André? Meus irmãos, e nós nesta noite, nós temos que entender que os lugares estão cheios de pessoas de muito talento. Pessoas que têm grandes capacidades. E que essas são as bem vistas. Só que a Bíblia, ela olha por um prisma diferente, pelo um ponto de vista diferente. O Senhor, ele olha diferente. O Senhor não está em busca apenas daqueles que têm muitos talentos, mas nesses dias ele está buscando aqueles de um talento. Talvez você pense, não, eu só tenho um talento, talvez eu não tenha talento. Mas o Senhor, ele te chamou cada um de nós. Aleluias. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque nós somos poucos, somos pequenos. Talvez não tenhamos tantos talentos, mas o Senhor quer nos ativar. O Senhor quer nos chamar para uma grande obra, para fazer algo diferente nessa geração, para ser uma pessoa que deixe um legado nessa vida depois de passar por ela. Aqui nesta igreja, quando se fala de irmã Mercedes, logo se lembra de algo, do seu legado de oração, do seu legado de fidelidade, do seu legado de mulher de Deus, de mulher que sempre deu o seu testemunho e que pregou o evangelho para a sua família. Ela se foi, porém ela deixou o seu legado. Nós também, meus irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma passar por esta vida e ser apenas mais um, de ser um crente relaxado, de ser mais um, qualquer um. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus deixou claro que na vida da igreja existem 3 tipos de crentes: os que receberam 5 talentos, os que receberam 2
e aqueles que receberam apenas um. No máximo, aqui foi recebido 4 talentos, e no mínimo 1. Já nós, no mínimo, temos pelo menos um talento. Pelo menos nós sabemos dizer glória a Deus. Pelo menos nós sabemos testemunhar. Pelo menos nós sabemos orar. E será se nós temos exercido isso? Nós vamos entrar, meus irmãos, em uma fase agora na nossa igreja que nós vamos precisar muito mais dos irmãos aí. Vamos precisar mais ainda daqueles irmãos de um talento. Vamos precisar mais ainda daqueles que se acham que não pode nada e não sabe fazer nada. Porque na realidade, Deus te deu pelo menos um talento. Então nós sabemos que existe esse tipo de pessoas. O de 4, o de 2 e o de 1. O crescimento vitorioso da igreja ou sua apatia, ela não depende dos que receberam 5 ou 2 talentos. A responsabilidade total está sobre os que receberam 1 talento. E aí a gente às vezes fica pensando, como eu disse no início, será para que Deus me chama? Será para que Deus me chamou? Eu não sei fazer nada na igreja. Eu não sei nem cantar, até assoviando eu desafino. Meus irmãos, mas nestes dias nós vamos ver que Deus tem muito mais para nós. Aqui está um banner que eu pedi para fazer, paguei para fazer na realidade. E está ali, fases da vida dos cristãos. Obrigado, irmão André. Onde que você vai estar inserido? Onde você está inserido na palavra de Deus, na igreja, na obra de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer, eu não tenho nenhum talento, eu tenho só um talento, e parar por aí. O garimpeiro, quando ele vai ao garimpo, e eu já trabalhei em garimpo e eu sei como é que é. Quando ele vai lá, cava o cascalho e ele não encontra o ouro, ele não para naquilo ali. Ele continua garimpando até encontrar o ouro. Nós também vamos descobrir, meus irmãos, qual é o nosso talento. Então a responsabilidade, ela não está apenas daqueles que têm muitos talentos, mas principalmente naqueles de um talento. O Senhor Jesus, ele não dispensou ninguém. A vida da igreja é arruinada quando os de um talento, eles entram, ou seja, eles enterram o seu talento. Então quando nós enterramos o nosso talento, nesse momento, a igreja ela começa a se arruinar. Porque as pessoas, elas pensam assim, não, lá tem um pastor, o pastor tem que fazer tudo, tem que visitar, tem que pregar, tem que aconselhar, tem que orar, tem que fazer célula, tem que fazer tudo. Mas nós vamos saber que eu sou humano e sou limitado. Mas quando as pessoas entendem na igreja que nem tudo deve ficar nas costas dos pastores, mas que isso dividido, a gente trabalhando junto, a igreja anda, ela fica mais dinâmica. A igreja ela começa a trabalhar, ter vida. Ela para de ser apática e passa a ter vida nela. O corpo, ele tem o sangue que corre nele inteiro. Se um dedo desse se perder e a circulação do sangue parar, ele apodrece, morre. Assim a igreja também, meus irmãos. Nós não podemos viver separados uns dos outros. Não podemos viver cada um para o seu lado. Não, nós temos que manter comunhão. A igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que ela crescia porque ela tinha esse envolvimento, essa vida. Então, quando a igreja ela perde isso, ela perde a vida. Por isso nós precisamos ativar os membros de um talento para que a igreja possa funcionar como corpo e cumprir o propósito de Deus.
A igreja, ela precisa ser ativada. Ela tem que estar ativada, tem que ter vida. E para isso nós precisamos avançar na prática da visão. A visão que está chegando. O nosso líder está nos dando carta branca para trabalharmos. Hoje foi a última Santa Ceia geral. Eu digo geral porque o apóstolo Doriel, ele não abria mão, um homem de Deus, mas ele não abria mão de nós fazermos a ceia nas congregações, nas extensões. Ele queria todo mundo lá, e ele, o apóstolo Jair, ele disse: até março nós vamos estar assim, mas de março em diante a Santa Ceia, elas serão nas extensões. E hoje foi a última. De hoje em diante, quem quiser ceiar na catedral pode, não tem problema nenhum. Mas nós teremos a Santa Ceia especialmente aqui na nossa igreja, e cada extensão terá. Hoje ela vai ser simplesinha assim, mas na próxima será muito mais bonita, porque nós teremos tempo para trabalhar, para fazer isso. Então Ele está nos dando carta branca para trabalhar, e nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Irmãos, qual é a minha função e a sua no reino de Deus? Será se nós vamos ficar a vida inteira nesse negócio? De vai, de vem, de vai e vem. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Não, nós não precisamos ficar assim. Nós temos que descobrir. Porque nós precisamos acreditar que a obra é feita pelo corpo. E não apenas por alguns membros. O André, ele trabalha lá em Brasília. Eu acredito que todo dia de manhã cedo ele sai e ele nunca deixa uma perna, um braço para poder trabalhar. Eu, quando saio para o salão de barbearia também, eu não deixo nenhum dedo. Por quê? Eles fazem parte do meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo e ela tem que funcionar por inteira. Eu e você somos parte do corpo de Cristo. Se nós deixarmos de fazer, a igreja ela vai sentir, e ela não vai fazer aquilo que o corpo inteiro poderia fazer. Então nós precisamos, meus irmãos, despertar, ser ativado para fazermos a obra de Deus. A questão que importa não é o quanto trabalho conseguimos fazer sozinhos, mas quanto de um talento nós conseguimos ativar. Ativar uns aos outros. Nas quartas nós estamos aqui orando, buscando. Nas sextas, nos domingos, estamos nas celebrações. Nós precisamos, irmãos, estar mais juntos. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Irmão, o tempo quem faz somos nós. O tempo, Cronos, ele é contado, ele é dividido por frações e ele passa. É claro que ele não nos espera. Mas por que eu digo que quando nós queremos, nós podemos, nós fazemos? É porque nós priorizamos. Quando nós queremos, nós priorizamos. E quando nós priorizamos, nós fazemos. Todo ano a minha esposa ia em Redenção, no Pará. Porque ela podia, tinha dinheiro para isso? Não. Mas porque ela priorizou que ela tinha que ver o pai dela. E ela sentia que seu pai, ela ia falecer logo, não ia demorar. E ela passou uns 3, 4 anos indo direto. Por quê? Porque ela priorizou. Quando nós priorizamos Deus e as coisas de Deus, nós encontramos também tempo para fazer as coisas de Deus. Quando nós priorizamos as nossas namoradas, quando eu não era casado, às vezes não tinha tempo para outra coisa, mas eu tinha tempo para me encontrar com minha esposa, que era namorada no tempo. Gabriela, quando quer,
Ela prioriza um tempo e encontra com o Marcos, né? Ou não é assim? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a questão é priorizar o reino de Deus. Pastor, eu não sou pastor, irmão, mas nós todos, sendo ou não pastor, e o título não quer dizer nada, porque tanto pastor como membro vai para o inferno, se não andar direito. Nós fomos chamados para fazer algo para Deus. Nós não podemos ignorar a importância das colunas. Aqueles que já são colunas são os que suportam maior pressão. E se elas são removidas do seu lugar, uma parte da edificação ela pode até desmoronar. No entanto, o que importa não é o quanto eu posso suportar, mas quanto de um talento eu consigo levantar para trabalhar, para fazer algo para Deus. Aquele seu vizinho, aquele seu amigo. A obra do mundo é feita com os mais talentosos, mas a obra da igreja é feita com todo o corpo. Não se exclui ninguém, não se deixa ninguém de lado. Todos são importantes. Nós vimos naquele vídeo da menina, ela disse assim que a primeira, depois que ela batizou, ela disse que a primeira pessoa que ela foi no Robert, amigo dela. Robert, tu vai ser muito importante para o meu pequeno grupo. Tu vai ser muito importante. E ele aceitou. Então nós temos que entender que todos nós somos importantes. E aquela menina, ela entendeu isso. E nós devemos entender que nós somos importantes para o reino de Deus. Lembra que o fato de você não gostar do piloto não te dá o direito de torcer que o avião caia. Lembre que você também está a bordo. Nós estamos nesse avião, a igreja. E nós não podemos de maneira nenhuma torcer que ele dê errado. Mas sim lembrar que nós estamos juntos. Quando o corpo é ativado, os talentos são multiplicados. Quando a igreja passa a ter vida, ela passa a se multiplicar automaticamente. Até um certo momento se faz força para isso acontecer. Mas quando ela começa a andar, ela começa a ser ativada, ela começa a multiplicar. A parábola é muito clara quando afirma que só há duas atitudes em relação aos talentos que recebemos do Senhor. De um lado estão os servos multiplicadores, do outro lado estão os enterradores de talentos. Eu sou um servo multiplicador ou eu sou um enterrador? Isso é muito forte. E a gente tem que entender isso, porque senão nós não vamos sair disso. Lutar 1 ano, 2 anos, e eu vou estar sempre nessa correria de lá para cá, daqui para lá. E você pensando, eu acho que eu não vou naquela igreja hoje não, vai ser tão desanimado aquele culto, batendo na lata do mesmo jeito. Vamos continuar muitos anos. Mas se nós queremos mudar a história, nós vamos desenterrar os nossos talentos. Nós vamos desenterrar. Porque muitos passaram por aqui, mas não entenderam o que é isso, que deve fazer isso. De forma que não está multiplicando, quem não está multiplicando está enterrando. E enterrar o talento significa pelo menos 2 coisas: morte e mundanismo. Enterrar é um sinal de um conceito errado do Senhor. O Senhor é mau, o Senhor é duro. Eu vou guardar isso aqui. Mas a gente tem que entender que vai haver uma prestação de contas. Aquele Senhor chegou, aquele Senhor chegou, e o que aconteceu? Ele teve que prestar conta para ele. Um dia encontraremos com o Senhor, e Ele vai dizer: me apresente as suas mãos, as obras das suas mãos.
o que é que nós vamos apresentar? Enterrar é um sinal de ignorância também do nosso papel no corpo. Ignorância, ou seja, uma falta de entendimento daquilo que nós somos no corpo. Eu poderia muito bem ter enterrado o meu talento e estar lá em casa, hora dessa, assistindo o Domingão do Hulk, né? Mas quando a minha filha faleceu, a primeira coisa que eu quis foi me ocupar com algo. Por quê? Eu estava triste, minha esposa estava triste, meu filho estava triste. Eu queria me ocupar para poder esquecer das coisas. E não somente por isso, mas porque eu sabia que eu tenho um chamado. Pode não ser dos maiores, posso não ser um pastor um dia grande, mas sou o pastor que Deus me chamou. Se eu levantar algumas pessoas, se eu ajudar elas a chegarem no céu, isso já valeu a pena. A Bíblia diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Imagine se eu salvar dois mundos, se eu salvar 3, 100, 200, 1000, vai ser maravilhoso. Enterrar também o talento é sinal de morte. Tudo que é morto é enterrado. Quando a igreja ela se torna um cemitério de dons, talentos e habilidades, então a igreja ela se enche de morte. E isso é muito sério. Nós não podemos enterrar, meus irmãos. Nós não podemos ser cemitério. Cemitério não dá nada, só recebe. Nós precisamos dar. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Se nós não dermos, nós não receberemos. Temos que entender isso. O peso da morte vem sobre a igreja quando alguns irmãos resolvem enterrar o seu talento. E isso gera morte na igreja. Não podemos aceitar isso. Quando levantamos campanha de oração, de jejum, é pensando no melhor da igreja. Que a igreja cresça, que a igreja expanda. Quando nós fazemos uma campanha de evangelismo, da mesma forma. Ninguém pode ficar de fora, irmãos. Como é pesado a gente pregar num ambiente de morte. Quem prega sabe disso. E poucos têm a exata percepção disso. Aquele que ministra a palavra em lugar dessa forma, ele sente o peso e sabe o que realmente é complicado viver num ambiente desse jeito. Algumas vezes nós pensamos que a morte é por causa da falta de oração, e na verdade é falta de oração. Mas o ambiente de vida não depende somente de quando ou de quanto o líder ora, mas de quantos membros o corpo está orando. Eu posso orar a noite toda, os dias todos, mas se alguém não ora, isso também, meus irmãos, isso atrasa a obra de Deus. Quando temos muitos membros orando, temos o corpo funcionando. E quanto mais vivo é o corpo, mais os membros funcionam de forma saudável. E quanto mais os membros funcionam, mais gera ambiente de vida. A vida começa a vir. A vida começa a surgir. Eu lembro de quando Deus cria o jardim do Éden e tudo mais, o mundo e todas as coisas que existem. Ele não tinha criado o homem ainda, mas quando ele cria o homem, traz um ambiente de vida no jardim do Éden. O jardim do Éden ainda não estava completo. O jardim do Éden ele não era completo porque não havia vida. Mas a Bíblia diz que Deus sopra sobre as narinas de Adão e ele se torna
alma vivente. Então, no lugar que há vida, no lugar que há vida, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos alegres, porque a vida é uma das maiores dádivas que Deus dá. Enterrar é um sinal de mundanismo. Claramente enterrar o talento, se integrar com essa terra caída e debaixo do nosso Senhor. É um sinal de nós. Pode deixar. Da outra vez derrubei o violão, né? Então eu quero nesta noite desafiar cada irmão, cada irmã que aqui está nesta noite, e aqueles que estão nos assistindo, talvez tenha alguns nos assistindo hoje, de fazer o corpo funcionar, o corpo da igreja, o corpo de Cristo funcionar. Eu quero desafiar você a fazer isso, a mudar essa situação. Pois quanto mais envolvido com o Senhor e com sua obra, menos envolvido com o mundo nós nos tornamos. Por outro lado, quanto menos envolvido com o Senhor e com sua obra, mais será tentado a se envolver com esse mundo. O contrário também é verdadeiro. Então, cada vez mais que nos envolvemos com as obras de Deus, o mundo vai ficar longe de nós. Mas quanto mais nós nos envolvemos com o mundo, também nós nos chegaremos para Ele. Quem está desenvolvendo o talento está crescendo. Então, quem desenvolve talento cresce. Quando você vê alguém, você fala: esse menino é talentoso, esse homem é talentoso, essa mulher é talentosa. Por quê? Ela tem algo, ela cresceu, ela mudou, ela se tornou algo porque ela aperfeiçoou algo na vida dela. Vamos aperfeiçoar a presença de Deus na nossa vida. O crescimento espiritual é isso. Ou você gastará o seu tempo com os interesses do reino, ou gastará com os interesses do mundo. Aí está algo que a gente tem que se preocupar. Ou eu me envolvo com as coisas de Deus, gastar tempo com as coisas de Deus, ou vou gastar com as coisas do mundo. O mundo nos levará para aí. Então nós não podemos nos envolver apenas com as coisas do mundo. Não digo que nós não devamos trabalhar, conversar com as pessoas, viver algumas coisas, ter lazer. Não, eu quero dizer com o sistema desse mundo, com a maldade desse mundo, com as coisas desse mundo que nos leva para distante de Deus. Sua vida será consumida sempre, de uma forma ou de outra, ou fazendo bem ou fazendo mal. Ou será consumida pelo mundo, ou será consumida pela obra do Senhor, no Senhor. Portanto, se temos que nos consumir, que sejamos consumidos no altar de Deus, que sejamos consumidos nas coisas de Deus. Paulo, ele disse que se gastou na obra de Deus, a ponto dele chegar e dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, vivo para agradar o Filho de Deus. Enterrar o nosso talento é sinal de um conceito errado do Senhor. Observe o que o servo fez. Ele enterrou o talento e disse ao Senhor no dia da sua prestação de conta, lá no versículo 24 a 25: chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que eras homem severo, que ceifa onde não semeaste, e juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui está o que é teu. Vamos passar a vida inteira, será? E no final vai dizer: Senhor, mostra aí o que você fez. Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era mau, era duro,
Eu não quis desenvolver o talento, não, eu deixei guardadinho. De que isso vai nos valer? Isso vai justificar a nossa vida relaxada? Isso vai justificar a nossa vida tranquila nessa terra? Diante do Senhor? Eu acredito que não. O Senhor vai dizer assim: você teve tempo, você não fez. Você podia ter feito mais. Porque a própria Bíblia diz assim: olha, alegrar, porque a obra das nossas mãos, elas terão recompensa. Agora, se não tem obra, não tem recompensa. Muitas vezes estão errados e estão enterrando o seu talento, porque tem receio de não fazer bem feito. Eu não sei fazer. Porque tem receio de não fazer bem feito. Ninguém nasceu sabendo fazer as coisas. Por mais que a pessoa ela aprenda a fazer as coisas sozinho, ela não nasceu sabendo. As pessoas elas se acham incapazes e acham que, e tem o receio do Senhor, que o Senhor não aceitará o seu serviço. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu era um jovem que vim das drogas, e eu vim da droga e fui para a igreja, e eu me apeguei com o Senhor. E eu fui lá para a igreja que a congregação, a extensão, que a pastora, ela era líder de jovens. Aceitei na sede e fui para lá, que era meu bairro. Ela me chamou para congregar lá. Pai, ela me colocou tanta carga que Deus o livre. Líder de oração do jovem, visitar, porteiro dos cultos, porteiro dos cultos jovens, visitar com ela e muitas outras coisas. E eu achava bom, e o pastor me colocou ainda para abrir os cultos nos lares. Sem saber cantar, eu cantava. Sem saber pregar, eu falava de Deus. E os irmãos já viram eu contando aqui a primeira vez que eu preguei, como é que foi. Fui lançado no altar. Mas quando eu desci do altar a primeira vez que eu preguei, eu pensei comigo assim: nunca mais eu subo aí para me pregar. Nunca mais. Por quê? Eu estava envergonhado, porque eu não soube falar, eu não sabia falar, e ainda com nervoso, aí que bagunçou. Me deram 10 minutos, 5 minutos, durou uma eternidade, quase que eu não chego nos 5 minutos, mas fiz. Depois eu fui entendendo que ali ninguém estava me vaiando, ninguém estava sorrindo de mim, mas que estavam dando glória a Deus. Então nós devemos entender que na igreja nós não vamos julgar as pessoas. Deus não vai julgar você porque você fez e não fez 100% perfeito. Devemos entender que nós estamos numa caminhada, num aprendizado. Então, nós devemos entender que nós devemos nos envolver. Então esse é o receio que nós temos. A questão de não é o que se faz bem, como os outros irmãos. A questão é se você está fazendo o seu melhor. Você fez o seu melhor? Está fazendo o seu melhor? Então Deus vai receber. Sempre devemos considerar essa questão. Foi o melhor que você conseguiu fazer? Foi. Então glória a Deus. Você não consegue fazer melhor não? Não. Então glória a Deus. Você consegue fazer melhor? Consigo. Então esforça, faz, que Deus vai receber. Se foi o melhor que a pessoa fez, então, se foi o melhor que a pessoa fez, então talvez nem seja tão bom quanto a pessoa gostaria, mas o Senhor aceitará. Eu me lembro daquele homem que sabia que Jesus ia passar ali perto do leprosário, e ele decidiu encontrar Jesus. E ele clamou a Jesus, meus irmãos. Tão tanto que ele não chegou perto, porque não podia chegar perto, porque era um mau cheiro. A lepra, hoje chamada hanseníase, né, já tem um certo controle. E ele se prostrou com o rosto no chão e clamou ao Senhor. E o Senhor atendeu e o curou. Deus ele não rejeita, meus irmãos.
um coração aquebrantado, um coração arrependido, um coração humilhado. Ele não rejeita, entenda isso. Então, que alegria foi daquele homem poder naquele dia ser curado e voltar para a sua família, porque eles não podiam morar mais dentro de casa, tinha que morar no leprosário. E ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. Então, saiba que o Deus, Ele nunca, jamais te rejeitará. Muitas vezes nós desenvolvemos uma concepção errada acerca do Senhor. É como aquele servo, nós achamos um Senhor severo, disposto a punir ou a nos punir. Por isso, nem ousamos tentar fazer nada para Ele. Tem medo. E sem saber que a omissão é o pior. Não é o pior, mas é pecado também. A omissão, deixar de fazer, o Senhor também, Ele não vai se alegrar com isso. É pecado. Então, meus irmãos, quando Deus chamou, Ele já sabia das suas limitações. Quando Deus chamou você, Ele já sabia que você tinha essas limitações. Moisés, ele tentou de todo jeito dizer: não, eu sou gago, eu não sei falar, eu não vou, eu não quero. Mas Deus, Ele disse: olha, você vai tirar o meu povo de lá. E ele foi, e até hoje é lembrado como um grande homem. Não foi você que escolheu a Deus, a Ele, mas Ele escolheu você, e disse para você dar fruto lá no João 15:1. Você foi escolhido. João Batista, lembre de João Batista, ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Qual foi a vida de João Batista? Viver como um essênio, e ele fazia parte dos essênios. Comia gafanhoto, se alimentava de mel, vestia roupas estranhas, e o seu ministério foi preparar o caminho para Jesus, batizou Jesus. E qual foi o final da sua vida? Perdeu a sua cabeça por causa da verdade, mas não mentiu, não deixou de falar a verdade. Então enterrar é sinal de ignorância acerca do seu pai, e o seu papel no corpo você tem que entender. O servo infiel, ele enterrou o talento porque ele achava que, como era apenas um, não faria muita diferença. Ah, é só um, vou guardar aqui, quando ele voltar eu devolvo. Ah, eu só tenho um dom, eu só tenho um talento, eu não sei fazer nada. Quando o Senhor voltar, nós nos acertamos e está tudo certo. Muitos irmãos de um talento se tornam infiéis por causa de uma mentalidade errada. Eles pensam assim consigo mesmo: e pensam que não precisa. E essa é uma estratégia do diabo para minar a mente das pessoas, enganar os filhos de Deus, fazer os crentes pensar que o seu papel no corpo é insignificante. Infelizmente, muitos estão ouvindo a voz do inimigo dizendo: ah, não, a sua presença na igreja hoje não vai fazer diferença não, hoje já é pouco mesmo, hoje já é muito, ninguém vai nem notar que você não foi. Ah, apenas a sua casa fechada não vai fazer diferença não vai fazer tanta diferença assim, tem muitas casas na igreja. Ah, é só você que está deixando de liderar, não vai afetar em nada, isso aí ninguém vai perceber também não. Somente você vai deixar de trazer os seus dízimos, não vai fazer diferença não. Tem muita gente que já entrega, tem muita gente que entrega lá na hora do ofertório, é muita gente que vem na frente. Ai, quem dera, né? Se fosse assim aqui, ainda não é, mas pode se tornar. Mas mesmo assim, irmão, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é o nosso papel. Não podemos de maneira nenhuma deixar de fazer aquilo qual Deus nos chamou, para o qual nos chamou. Você precisa fechar os ouvidos para a voz do inimigo e dizer: Satanás, Deus me chamou para ser um multiplicador de talentos, e eu não vou enterrar o meu talento. Não podemos. Seja muito ou seja pouco, faça a sua parte. Trabalhe de formiguinha, faça o seu trabalho, e assim Deus vai ficar feliz com você. Porque no reino de Deus, nós temos que estar presente, fazer.
Não tem ninguém neutro no reino de Deus. Na batalha não tem soldado neutro. Soldado neutro, desatento, ele leva chumbo. Então nós temos que estar atento. Ou nós estamos multiplicando, ou nós estamos enterrando. Quem é você? Quem é eu? Nós estamos multiplicando, ou nós estamos enterrando? Espero que ninguém esteja enterrando, meus irmãos. Mas se tiver, peça perdão a Deus e volte para a caminhada. Diga aqui assim comigo. Diga assim: diga com fé, eu vou estar entre aqueles que multiplicam talentos para a glória de Deus. Aleluia. Nosso desafio é ter uma igreja onde todos estão envolvidos na obra, irmãos. Onde todos funcionam. Sempre vai ter alguém que não vai querer isso, ninguém força ninguém. Mas o nosso desejo é que Deus vai fazer em nós. E nós vamos alcançar. Porque é algo voluntário, é algo que cada um sabe o peso para você mesmo e a sua responsabilidade diante de Deus. Mas aqueles que querem, nós vamos ser. Não importa quantos talentos você tenha, se 5, se 2 ou se apenas 1. Você precisa funcionar para que a obra avance. A igreja não é uma questão de ter um trabalho realizado, mas é uma questão de ativar todos os membros de um talento. Precisamos ser ativados. Não devemos pensar que uma vez que o trabalho está sendo feito, tudo estará bem. Não é assim. O nosso trabalho é levar o corpo de Cristo a funcionar. Porque senão vai dar gangrena. Onde não há sangue, onde não há vida, as partes do corpo elas dão gangrena e acabam se perdendo. Mas o que nós podemos concluir nessa noite disso? A igreja ela não poderá passar desse nível se apenas alguns trabalharem enquanto os outros demais enterram seus talentos. Só cantando aquele hino: eu quero trabalhar para o meu Senhor, e nada, né? Precisamos que cada membro esteja não apenas envolvidos, meus irmãos, mas levando aos outros a se envolver na obra. Porque cada membro ativo representa um talento multiplicado. Imagine se do final do ano, cada um de nós trazer alguém à igreja. Nós teremos o dobro. No ano que vem nós teremos o dobro do dobro. E assim seremos cada dia mais. Porque cada membro ativado ele representa um talento multiplicado. O desafio que eu quero desafiar todos os irmãos hoje, é envolver como membro da igreja, quando nós montarmos células, estarmos juntos, participarmos, trazer as pessoas para participarem. Ah, pastor, é difícil. Ore, jejum, pague um preço, e Deus vai fazer. Deus ele vai agir. E eu quero desafiar cada irmão a se colocar à disposição para servir o Senhor, desenterrar o seu talento e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero funcionar, pode usar-me. A obra de Deus ela é feita com os de um talento. Todo o processo no mundo é feito para tirar ou triar e descobrir os mais talentosos. No mundo não há lugar para os menos talentosos. Mas as coisas são diferentes na vida da igreja. Nós precisamos acreditar de todo o coração que em uma igreja todos os membros eles podem funcionar. Acredite em cada membro de todo o coração, seja ele 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, todos são necessários, todos são indispensáveis para o corpo de Cristo. Então é isso. Ninguém
é indispensável. Ou seja, todos nós somos necessários. Fique sobre os seus pés. Eu quero orar a Deus nesta noite. Chama a pastora para fazer essa oração. Orar para Deus nos ativar a igreja, ativar o seu espírito, Deus poder tocar em você e você sentir esse desejo.